Salve galera! Passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer as apostas esportivas e eu mesmo já indiquei a Bet7k aqui e muita gente já ganhou dinheiro com isso. Hoje eu trago uma novidade. A Bet7k incluiu o cassino na casa de apostas. Roleta, blackjack e muito mais. Agora você não fica preso a ganhar 3, 4 vezes só o valor investido. Nesses jogos você pode ter um retorno de 50, 100 vezes o valor investido. Em pouco tempo, muita gente já tem ganho dinheiro nesse tipo de ação de apostas. Pensou apostas? Pensou Bet7k? Experimente! Olha, você não vai se arrepender. Bom dia, torcedor vascaíno. Mais um Faísca Tá On na área. Na véspera de um dos dias mais importantes da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Enfim, está chegando a hora, está chegando o dia da votação da AGE que vai definir o futuro do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco será uma SAF? Será uma Sociedade Anônima do Futebol? Ou continuará sendo esse modelo associativo que vem na totalidade da sua história centenária? Hoje por aqui a nossa resenha é sobre isso. Vou colocar a minha opinião. E já peço aqui humildemente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, quem me acompanha por aqui sabe que a minha resenha basicamente é falar sobre bola rolando. É isso que eu gosto de falar, sobre esquema tático, sobre modelo de jogo, sobre o que um treinador poderia fazer para melhorar a sua equipe, sobre aquilo que ele está deixando a desejar. Enfim, eu gosto de falar de bola rolando. Só que, infelizmente, tudo que envolve o Clube de Regatas Vasco da Gama nos últimos anos não tem como deixar em branco uma data tão importante como a data de amanhã, 7 de agosto de 2022. Com o Vasco tendo a possibilidade de virar SAF. Muita gente fala essa sigla. O que é a SAF? A Sociedade Anônima do Futebol. A partir da hora que um CNPJ exclusivo para o futebol. E o Vasco está na eminência de conseguir com que o seu CNPJ seja adquirido pela empresa norte-americana 777 Partners. Enfim, isso é bom? Isso é ruim? Hoje, o meu ponto de vista aqui, eu quero deixar para você. Antes, para começar a nossa resenha, eu quero que você acompanhe comigo aí uma tabela que a gente vai colocar no ar dos resultados esportivos do Vasco de 2004 para cá. Por favor, torcedor, preste atenção aí nessa tabela que está na tela. 2004, o Vasco no Campeonato Brasileiro escapou na penúltima rodada do rebaixamento. Aquele cruzamento do Pet com a cabeçada do Henrique, 1-0 contra o Atlético Paranaense em São Januário. 2005, o Vasco fez uma campanha de meio de tabela. 2006, brigou pela última vaga da Libertadores e perdeu a mesma para o Paraná Clube, que aconteceu ali, aquela bola na trave no finalzinho ainda no último jogo. 2007, meio de tabela. 2008, o seu primeiro rebaixamento contra a equipe do Vitória em São Januário, aquela derrota. 2009, o Vasco disputa a Série B e é campeão. 2010, fica no meio da tabela após ficar várias rodadas na zona do rebaixamento e bater aquele medo. 2011, vice-campeão. Talvez aí o último brasileiro com dignidade que essa equipe do Vasco fez. 2012, um quinto lugar num campeonato que era do Vasco, que teve muitos erros de arbitragem aí no meio. Enfim, 2011 também. 2013, rebaixamento. Aquele rebaixamento contra a equipe do Atlético Paranaense na Arena Joinville. Aquele jogo da briga, aquele jogo da confusão que todo mundo sabe. 2014, o Vasco sobe na Série B com um empate contra o Icasa no Maracanã e a equipe é vaiada por milhares de torcedores. Depois, 2015, mais um rebaixamento, dessa vez contra a equipe do Coritiba, ali no Couto Pereira. 2016, mais um sufoco para subir. Quem não lembra daqueles 2 gols do falecido Thales, o vascaíno, uma pena, um jogador com um grande futuro no futebol, que acabou sofrendo um acidente de moto, acabou falecendo, mas foi no sufoco na última rodada. Em 2017, 7ª colocação e vaga na pré-Libertadores. O Vasco estava na zona do rebaixamento, flertava com a zona de rebaixamento ali próximo, o Zé Ricardo assume, o Vasco dá aquela arrancada e daí se classifica para a Libertadores do próximo ano. Na Libertadores passa as primeiras fases nos pênaltis e depois até acaba fazendo uma campanha aí na fase de grupos
que levou goleada de Cruzeiro, levou goleada de Universidade de Chile, enfim, uma campanha realmente abaixo daquilo que a gente acabava imaginando. Em 2018, escapou no rebaixamento naquele empate contra o Ceará em 0-0 na última rodada lá, com o Erle tirando uma bola quase em cima da linha. Em 2019, zona do rebaixamento novamente, chega Vanderlei Luxemburgo, dá um choque de realidade e consegue tirar essa equipe da zona do rebaixamento. Em 2020, rebaixado pela quarta vez. Naquele jogo contra o Corinthians lá, aquele 0-0, o Vasco depois precisava de um saldo de gol absurdo na última rodada e obviamente não conseguiu. 2021, disputou a Série B, não subiu, mais uma vergonha, e agora, em 2022, o Vasco aí disputa mais uma vez a Série B. Por isso, torcedor, com essa tabela aí que você acabou de analisar, eu acho que eu já poderia me despedir aqui e deixar claro por que o Vasco precisa mudar esse modelo associativo que o Vasco tem hoje para um modelo de SAF. Infelizmente, esse quarto que eu tenho aqui, e com todo esse cenário aqui atrás que vocês podem ver, e assim, não é só uma parede, tá? São as 4 paredes, eu tenho quadros de conquistas do Vasco, desde a década de 70, 80, 90 e 2000. E aí que é o grande problema. O meu quarto parou de ter quadros novos. O meu quarto, 2011, é um quadro da Copa do Brasil que eu tenho ali em cima, foi a última vez que eu pude pegar um pôster de um título de expressão e botar nesse quarto. Então, de 2004 para cá, você pode ver que o Vasco é um modelo que não consegue mais sair desse local. E não é uma administração, são várias administrações que por ali passaram e não conseguiram resolver esse problema do Vasco. Todos eles com vários projetos, com patrocinadores, tentando de todas as maneiras, alguns com mais competências, outros com menos competência, só que infelizmente o Vasco não consegue mais sair dali. O modelo associativo que fez o Vasco ter essa glória que ele sempre teve, que fez ter esses milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, hoje ele é um modelo falido na instituição Vasco. Ah, mas os outros clubes? O problema é que os outros clubes foram administrados de uma maneira que conseguiram ser viáveis. Só que as pessoas que nesses anos administraram o Vasco não conseguiram fazer isso. E com uma dívida aí beirando ao 1 bilhão de reais, que a gente sabe que o Vasco tem, é impossível que o Vasco saia disso com uma administração da maneira que vem sendo feita. E olha que no comando do Vasco passaram todos os tipos de administradores. Quem conhece o Vasco, quem não conhece o Vasco, quem foi ídolo, quem não foi ídolo, quem foi diretor financeiro, quem foi médico, enfim. Todos os agentes políticos possíveis e imagináveis já passaram pelo Vasco e não deram jeito. E amanhã é um dia histórico. Eu vejo amanhã como a segunda resposta histórica do Vasco. Uma resposta daquela para o Vasco sair desse momento, desse ostracismo que o Vasco se encontra hoje. Há quanto tempo, torcedor, o Vasco não tem papel de protagonista no futebol brasileiro? Então, eu vejo o Vasco muito como um doente terminal. Perdão pelo trocadilho. Sabe aquele doente que a medicina convencional já tentou de tudo e daqui a pouco alguém diz assim, eu tenho aquele chá que pode te salvar? Eu coloco a SAF como esse chá que pode salvar o Vasco. Porque, Jean, você tem certeza absoluta que com a SAF o Vasco será melhor administrado e vai voltar a brigar pelos títulos? Eu digo para você, eu tenho um otimismo muito grande por ser algo profissional. E tudo na vida que tem algo profissional comandando, a tendência é dar certo. Agora, o que eu sei é que nesse modelo que o Vasco se encontra hoje, o Vasco vai continuar minguando. Porque agora o Vasco chegou num momento que o Vasco só não é rebaixado. O Vasco chegou num momento que o Vasco é rebaixado e não consegue subir. Então, como que funciona isso? Como que vai ser daqui para frente? Eu não quero pagar para ver. Eu quero ver um Vasco com uma injeção de dinheiro forte, com uma injeção de dinheiro novo. E isso eu vejo que em várias frentes podem ajudar o Vasco. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Será que com a SAF o Vasco vai ter a necessidade de vender um Andrei Santos, de vender um Eginaldo a preço de banana, como o Vasco já fez com inúmeros jogadores para pagar 2, 3 folhas de pagamento? Você já reparou, torcedor, quantos atletas nos últimos anos o Vasco teve que se desfazer por 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões? Para quê? Para pegar esse dinheiro e apagar só aquele incêndio. Agora, com a SAF, com uma conta exclusivamente para o futebol e com essa injeção de dinheiro, quem sabe o Andrei não possa trilhar uma carreira de ídolo no Vasco. Quem sabe o Eginaldo não possa trilhar uma carreira de ídolo no Vasco. Ter uma base sólida, ter um pilar, concluir o centro de treinamento do Vasco.
Vou dar um exemplo para você, torcedor. O Vasco é uma paixão tão grande na vida do torcedor, eu escolhi essa camisa hoje aqui, proposital. Você lembra quanto é que era na época para você poder jogar no dia da inauguração do Vasco? Sou casado, tenho 2 filhos. Até hoje eu nunca dei um presente para um filho meu do valor que eu dei para o CT do Vasco. Jean, você está se vangloriando disso? Não, tanto que eu não vou nem falar o valor. Talvez para muitos seja um valor até pequeno. Para mim foi um valor grande que eu tive que desembolsar para poder ajudar o Vasco a conquistar esse CT. Só que esse CT do Vasco não é suficiente. O Vasco precisa de um CT muito melhor desse que tem hoje. Então, é para isso que eu espero que a SAF venha e faça desse Vasco uma potência. Eu sempre falo, aquilo que eu vi do Vasco, para mim, basta. Para mim é o suficiente. Agora, eu quero um Vasco forte para os meus filhos. Eu quero um Vasco forte para os meus netos. Para mostrar para eles que o Vasco só não é uma história de uma resposta histórica. Só não é um Vasco de uma história de inclusão. Tudo isso é muito legal, muito bacana e precisa dessas pautas. Mas eu quero mostrar para eles também que é um Vasco de troféus, que é um Vasco de conquistas. Então, esse é o ponto, torcedor. Aquele torcedor que amanhã tem direito a voto, e isso é uma oposição minha, exclusiva minha, Jean Faísca, não tem nada a ver com o canal Atenção Vascaínos. Nós temos a independência para vir aqui e falar aquilo que a gente bem entender. Quero deixar claro que essa posição pró-SAF sou eu, Jean. Então, se eu pudesse aqui fazer um pedido para o torcedor, era para ir lá no dia de amanhã ou então na forma online e voltar sim. Votar para esse remédio, para esse clube que nós amamos poder voltar ao protagonismo. Esse modelo que existe hoje, esse modelo associativo, torcedor, eu não vejo saída alguma para essa equipe do Vasco, para esse time, para esse clube. Lembrando que o modelo associativo continua em todas as outras áreas e ainda com 30% do futebol. Então, para aqueles que torcem contra, o Vasco vai deixar de existir, o Vasco... Nem perca seu tempo debatendo esse tipo de coisa, que daí é ignorância. E o melhor caminho para se combater a ignorância é o silêncio. É isso, torcedor. O recado tá dado. Eu espero que amanhã à noite aqui teremos uma live especial. O Emerson Rocha, o Flávio Dias trazendo aí a apuração dessa GE. Quem sabe na segunda-feira com o torcedor do Vasco respirando otimismo. Algo que foi furtado do seu torcedor há alguns anos e não está nada fácil carregar esse fardo que é torcer para esse clube. A gente ama, a gente perdoa e a gente espera que dias melhores, com certeza, com a SAF, esse clube voltará a ter. Valeu, galera. Mais uma vez aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e semana que vem, Faísca tá on, estarei em São Januário no jogo contra Tombense e o Faísca será no domingo. Todos os detalhes em loco dessa partida. Valeu, galera. Um abraço.